Boa noite. Parece que o nosso convidado Oberdan saiu do ar, não sei. Vocês estão vendo o Oberdan aí? Não. Não, né? Vamos aguardar um pouquinho. Vamos, então, aguardar um pouquinho a chegada de Oberdan. Tudo bem. Oberdan está de volta. Muito bom. Vamos lá, então, né? Boa noite a todas e a todos. Estamos iniciando mais uma live programada pela Secretaria de Formação Política do Partido dos Trabalhadores de Além Paraíba. Hoje o nosso tema é arte, cultura e democracia. A jornada de lives tem o objetivo de trazer informações e discussões sobre assuntos de relevância para a nossa cidade, enriquecendo o debate político e crítico, enquanto dá ênfase à pré-candidatura de Oberdan Moreira Rocha à Prefeitura de Além Paraíba. Eu, Andréia Coutinho, serei a mediadora desse encontro fabuloso entre 3 pessoas que compõem a nossa mesa essa noite. Para discutir arte, cultura e democracia, nada melhor do que contar com 2 convidados gabaritados, professores, diretores e artistas, além do nosso estimado e competente Oberdan. Cada componente da mesa terá 20 minutos de aula sobre o tema e, posteriormente, cada um responderá uma pergunta. Começaremos com a professora Jailza, agente cultural, diretora do Grupo Teatral Evolução, formada em Letras pela FEAP Além Paraíba e pós-graduada em Linguística Aplicada ao Ensino de Português pela PUC Minas e Análise do Discurso pela UFMG. Jailza Furtado participou e coordenou projetos pedagógicos que geraram publicações em anais nos congressos educacionais de Minas Gerais, propostos pela SEEMG. Propostas estas desenvolvidas na Escola Estadual São José, escola em que trabalhou como professora de língua portuguesa e, posteriormente, integrante da equipe gestora. Na área cultural, integrou a FETEMIG, Federação de Teatro de Minas Gerais, que, em parceria com instituições culturais e educacionais, ofereciam cursos de conteúdos relevantes para a formação de grupos de teatro e toda a teoria relativa às artes cênicas. Fundadora e diretora do Grupo Evolução desde 1990, o grupo é patrimônio cultural do município de Além Paraíba, tombado pela Lei 2503 em 2007. Tendo recebido vários prêmios em mostras e festivais de alcance nacional, desenvolveu vários projetos de oficinas de teatro na cidade e na região. Atualmente, Jailza é professora no curso de produção cênica na Faculdade Machado Sobrinho, Juiz de Fora. Cabe destacar que Jailza Furtado foi colaboradora na construção do eixo Arte, Cultura e Turismo do plano de governo do pré-candidato a prefeito Oberdan Moreira Rocha. Jailza é filha de Bernadette e José Araújo e mãe do advogado Júlio César Araújo Furtado. Professora Jailza, a palavra é sua. Boa noite. Eu quero antes agradecer o convite. Foi realmente, vamos dizer assim, fiquei lisonjeada pela lembrança, pelo carinho também,
a minha pessoa, e criou esse tema, que é um desafio, né? Falar de arte, cultura e democracia em meio a uma situação tão difícil que estamos vivendo, que é a pandemia. Mas fiquei tocada pelo tema, principalmente quando, na semana passada, na live de seus convidados, eles falaram algumas questões que me deixaram mais ainda inquietas. Falaram de identidade, né? Falaram do próprio querer bem para a cidade de Além Paraíba, falaram sobre a questão de pertencimento a esse município, a questão da população, né? Que população é essa? E eu fiquei um pouco balançada, gostei muito do que eu ouvi, e me remeteu exatamente o tema que eu escolhi para falar, sobre a arte, né? Se a arte nos emociona, nos revela pessoas mais sensíveis, nos transporta para lugares inusitados, nos encanta, nos une, também denuncia, conta, né? Faz marcos históricos. Será que essa arte também, como arte pública, não transformaria cidades e pessoas? Então, foi pensando nisso que eu me coloquei a falar sobre o tema de arte pública versus espaço público. Eu acho que é bem pertinente à nossa cidade, né? A arte pública é um gênero que engloba aí um universo de outras linguagens, né? Nós temos espaços públicos com monumentos, estátuas, temos agora os coletivos que desenvolvem trabalhos artísticos de teatro, de música, de circo, das instalações, né? Porque a arte pública ela é aberta ao público que não tem acesso por alguma razão, né? Por questões financeiras, por questões que não tiveram a oportunidade de ir a uma galeria de arte, visitar e ter acesso a um espetáculo de dança, de música, de teatro. Então, essa arte, ela está espalhada, não é? E é um conceito no mundo inteiro. E essa arte, ela necessita dialogar com o público. Então, a gente olha para Além Paraíba, quantos espaços públicos temos e que precisavam ser revitalizados, né? O espaço do ponto de vista da paisagem urbana e também de aplicação dessa arte pública, ou dessa valorização, né? Porque passa por uma questão do conhecimento de identidade, de se perceber naquele espaço e pertencer àquele espaço. Então, eu destaco na nossa cidade espaços públicos como a Praça São José, que ela é enorme, bonita, né, no seu desenho arquitetônico, mas também eu penso no monumento que está lá, é um monumento aos pracinhas, se não me engano, e ele está lá, simplesmente é um marco histórico, né, porque a gente também sabe que a arte pública, ela tem a oficial, que é datada pelas estátuas, pelos monumentos, e foram colocados ali pelo poder público, né, e sem o questionamento a uma comunidade se temos a não oficial, que é essa que hoje os coletivos nos grandes centros estão desenvolvendo, né, dialogando sempre com a comunidade, né? É um espaço que passa a ser integrante exatamente para criar essa sensibilidade, esse diminuir o estresse da cidade. Então, eu vejo a Praça São José, eu vejo a Praça do Porto, né? A Praça do Porto também com uma extensão e com, outrora, era Praça dos Imigrantes, né? Atualmente ela foi nomeada com outro nome, exatamente uma pessoa ilustre, né? Uma passagem de um marco histórico na cidade. Agora, o que tem lá na praça
da antiga Praça dos Imigrantes, que não tem mais, né? A nossa referência, né? A formação da cidade de Belém Paraíba, que é a imigração. Então, havia determinados locais na praça com marcos dessa imigração, por isso que ela se chamava imigrantes. Então, restou vamos dizer assim, um monumento, não é, de ferro com o I, que a gente, ao passar por lá e olhar por várias perspectivas, você vê esse I. Mas eu pergunto, e sempre perguntei, me deixa muito curiosa, grande parte das pessoas não percebem. E nem faz essa linha, né? Essa linha da história, do pertencimento à cidade de Além Paraíba. Então, é um monumento que está lá, não é? E passa, ela fica lá. E nessa reforma, ela foi colocada em cima de um chafariz, né? Ele é de ferro. Então, alguém gritou nessa cidade e por esse grito, por essa voz social que foi incomodado, se sentiu incomodado como eu também, alguém desligou a água ali. Mas você imagina. Então, a gente começa a perceber como as pessoas desconhecem e desvalorizam a arte pública, porque ali é uma escultura. Então, ela está ali, ela marca um tempo histórico, ela tem uma razão de ser, embora foi colocada sem essa discussão, como eu disse, sem esse diálogo com a comunidade. E sabendo-se ainda desse trajeto, nós temos aí o Porto Velho, né? Aquela grande calçada arborizada, um bairro que é bonito ao chegar ali. Ele traz ali alguns bustos, né? Como tem outras pequenas praças na cidade e ao longo de outros locais. Mas se você reparar, tem um que está localizado perto de lixos. Então, o lixo é colocado ali, o monumento e a estátua está ali. Então, olha o descaso, onde eu quero chegar com isso, né? Eu quero colocar um olhar diferente para esses monumentos, estátuas, essas intervenções culturais que acontecem. Elas são agregadas com o valor de arte, né? E ela vem para aquele espaço ou interfere naquele momento cotidiano do ir e vir, exatamente para criar essa sensibilidade, esse estar bem, né? Transformar aquele dia que ora foi muito conturbado em momento de alegria, com as pessoas, em pessoas mais sensíveis. É aquela velha citação, se eu posso olhar, eu vejo, se eu vejo, eu percebo. Então, eu começo a reparar a identidade, né? E o que se fala de identidade? É sentimento, é um valor de pertencimento. Então, eu pertenço àquele local a partir do momento que eu fico sabendo das narrativas. As narrativas que eu estou me referindo não é a narrativa da oralidade somente, não é aquela que é passada de geração em geração, mas a narrativa histórica, a narrativa contada, a narrativa contada pelos desenhos, né? Pelo esse conjunto de linguagens, multilinguagens, que vem no percurso da formação da cidadania e do ser humano. Eu também coloco nisso que a questão dos próprio ritual, né, a questão das manifestações culturais que também contam, o folclore conta a história daquele povo, criando a tradição. Então, eu vejo, sim, o pertencimento, mas o que tem acontecido nesse contemporâneo? Né? A gente está vivendo a pós-modernidade, então nós temos as interferências da globalização, não é? O momento que chega, que por um lado é muito positivo, né? Esse cruzamento de conhecimento e estreitamento do saber, mas por outro, aliena, é quase uma negação à história, ao passado.
embora em algumas cidades a gente observa que a arte pública ela está ali porque ela foi colocada imposta, veio de cima para baixo, ela não dialogou com o público, né? Quando a gente passa por uma parede que está ali abandonada, suja, agredindo a questão visual daquele espaço, e quando ela recebe o grafite, né? Aquele grafite conta a história. Então nós temos em Além Paraíba vários lugares que são espaços públicos que poderiam ser bonitos, atraentes, como diz alguns estudiosos dessa questão, porque a rua não vai ser tão atraente, tão bonita quanto um shopping, não é? Porque as pessoas procuram tanto um espaço fechado e não ao espaço livre, que pode estar lá sendo cruzado vários momentos de arte, várias linguagens ali entrecruzadas. E eu estou me lembrando aqui também de uma outra praça, porque além dessas que eu estou citando, tem a praça em frente ao Bahamas, aquela pequena praça que está lá, que também temos outras pracinhas. Aquela praça tem o nome de Zumbi dos Palmares. Então, olha bem, tem lá um memorial. E temos na cidade de Além Paraíba o dia 20 de novembro como feriado do município. Não são todas as cidades do Brasil que têm esse feriado, mas nós temos esse feriado. E temos um grupo de consciência negra na cidade. E uma população negra. E aí? Aí você vê uma praça que tem uma simbologia, uma representação cultural muito forte, e ela está em meio a uma confusão ali entre um estacionamento, entre quiosques, ela não tem uma presença que a represente, e muito menos uma população que valorize aquele espaço, ou a utilização daquele espaço. Então, eu deixo aqui esse questionamento, não é? Por que não olhar um pouco mais sensível para a nossa cidade, para esses espaços públicos, que são bons em tamanho, né, em extensão, e colocar esse colorido, essa sensibilidade que a arte traz para a gente, esse momento de emoção, de alegria e de prazer. E deixo aqui, né, a questão também que nós temos o museu, né, o museu ali próximo ao centro, que é um espaço público, que ali onde está centrado há um pouco da nossa história, a história da ferrovia, nós que somos pessoas, né, da cidade, com uma história ferroviária tão bonita, nós temos aí a arquitetura da ferrovia depredada, descuidada. Então, é um convite, na verdade, essa minha fala, né, sendo uma provocação para a gente pensar nesses espaços públicos e construir nele esse momento de prazer, de interação, não é? Eu me reporto muito isso e me incomoda. A cidade, ela tem, como dizem os poetas, né, ela tem uma rua, uma linha e o morro. Ela é formada nesse conjunto, né? Ela é uma passagem de pessoas de uma entrada a outra, mas o que ela traz para a gente nessa beleza desse espaço público? Não é? Quando eu vejo a ponte ali, a ponte Pênsil, né? Que só tem a estrutura em concreto, que referência ela tem, a não ser nas fotos, porque a população e essa garotada, elas nem sabem do que se trata. Por muito tempo ela ficou sem ser pintada, sem receber iluminação, depositária de coisas, né? Então, esse descuido com essa arte, com esse espaço público na nossa cidade, ele é muito grande. Isso me incomoda, do ponto de vista como cidadã, como artista, né? Me incomoda, porque se a gente começar a olhar em cada cantinho, poderia estar bem mais apresentável, né? E a arte está presente ali. Criar na nossa cidade essa possibilidade dos artistas irem para a rua com um espaço
para eles se apresentarem, que o público tem. A Lem Paraíba gosta de atividades abertas, né? Eu digo abertas porque quando o espaço público que temos, o cinema, nem sempre ele lota, né? E às vezes ele lota por questões de família, de amigos, mas assim, a própria população, ela gosta da rua, ela gosta do movimento de rua. Então, implantar ou implementar uma atividade cultural que a cidade já tem, fazer esse resgate desse ponto de vista e trazer isso mais de perto. Agora, para que isso tudo aconteça, eu não vou esquecer que a escola tem um papel primordial, né? A escola precisa desenvolver esse conhecimento, fazer com que esses meninos tenham acesso às várias linguagens, às múltiplas linguagens que a arte oferece, e ele poder também participar desses movimentos artísticos de rua e até se aventurar, né? Quem sabe surgir aí mais coletivos. Eu sei que só existe um grupo coletivo aqui em Além Paraíba, mas por que não outros? Porque não abrir esse espaço para que se formem novos artistas, que eles não tenham medo de fazer as atividades deles, que eles possam participar da vida cotidiana da cidade de forma respeitosa, de forma ética, não é? Porque o artista que vai para a rua, ele tem aqueles que fazem opção, né, de ser o artista de rua e ser autônomo, e tem aquele que vai para construir esse diálogo, né, para levar o seu trabalho. Muito recentemente, digo recente assim, poucos anos, o teatro de rua, ele foi reconhecido como arte pública, mas precisou de uma guerra gigante, né, uma guerra na questão política, de conseguir que fosse elaborada uma lei, para que fosse atendido aos artistas que levassem seus espetáculos, e o grande, uma das grandes líderes dessa questão da construção ou da solicitação da lei, é o Amir Haddad, o diretor do grupo Tá na Rua, no Rio de Janeiro. Então, a gente sabe também que no próprio Rio de Janeiro, os artistas que se apresentam nos metrôs, né, eles foram proibidos de tocar, de cantar, de suavizar aquele momento de estresse ali, de entradas e saídas, muitas vezes vindo de trabalho, indo ao trabalho. Então, a gente sabe que é uma luta, isso não é uma luta de um dia, é de gerações, para que tenha esse respeito, que tenha a ética, né, que seja uma pessoa mais sensível, mais feliz, que transforme aquele ambiente num ambiente de paz e de cultura. Então, eu trouxe esse tema exatamente porque isso está faltando em Além Paraíba. Está faltando a valorização. Quantos de nós... escuta, eu detesto a cidade, eu não gosto da cidade, eu preciso sair daqui. Se a gente pode contribuir com a cidade, com o conhecimento que temos, com essa troca de valores, né? E de amor mesmo à cidade. E eu encerro aqui. Agradeço, Jailza, excelente explanação, né? Um sobrevoo, Jailza faz um sobrevoo sobre os espaços públicos, né? E as possibilidades dessa chamada arte pública, que traz pertencimento, valorização e aproximação entre artistas e população. Muito obrigada, Jailza. Vamos avançando, então. Agora a gente tem Lucas Gouveia, é filho dos saudosos Luiz Gouveia e Cirlei Gouveia, irmão de Jô, psicóloga, de Lene, professora de História, e da artesã Mara. É casado com Priscila e tem 2 filhos, Gabriel e Vicente. Lucas ainda gosta de destacar que dos 5 sobrinhos, Breno, Lucas, Laís, Beatriz e Luiz, o Breno e o Lucas seguiram o caminho das artes e a Laís da educação, o que traz muito orgulho para esse tio. Ator, produtor, diretor, professor formado pela CAU, Casa das Artes de Laranjeiras,
foi integrante do grupo Arteando na Juventude, quando a gente conhecia ele como Júnior, quando descobriu sua vocação e o desejo de seguir a profissão de artista, de ator. Já com 24 anos de carreira, deu aulas e dirigiu vários alunos em cursos e escolas de teatro, tanto em Além Paraíba, como em Brasília, Rio, São Paulo, Natal, Recife, Juiz de Fora, Florianópolis. Atuou em mais de 40 espetáculos e festivais no Brasil e no exterior. A saber, a partir de 1998, Os Colecionadores, As Criadas, O que Nos Resta é o Silêncio, Manifesto Ciborgue, América, As Horas Entre Nós, O Animal que Ronda, entre tantos outros espetáculos. Vale ressaltar que Lucas atuou em curta-metragens e longas como Riscado e Benzinho, além de Homem Livre. Na TV, fez inúmeras participações em novelas e séries. Eu já tive o prazer de ver. Sem querer. Olha lá o Lucas. Que legal, né? Que prazer ter assim, né? Ser surpreendido. Foi indicada ao prêmio Botequim Cultural em 2017 como melhor ator coadjuvante no espetáculo Dançando no Escuro. Lucas, a palavra agora é sua. Obrigado, Andréia. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer ao Berdan, a Beth, né, a Andréia pelo convite. Agradecer a Jailza, minha companheira aí de mesa, né? A gente já se conhece há tantos anos, né? Tanto a Andréia como a Jailza. E é muito bacana poder estar aqui do Rio, né? Fazendo essa live da minha cidade, né? É uma espécie de retorno, né? Então, sempre quando tem algum tipo de trabalho, alguma coisa relacionada a Além Paraíba, é aquela velha história do filho, a casa retorna, né? Tem um pouco isso, assim. Então, quando eu fui convidado, assim, muito honrado com esse convite, fiquei pensando, bom, eu não sou um acadêmico, né? A minha vida poderia ter seguido, mas ela foi por outros caminhos, né? Sempre trabalhei mais como ator mesmo, e dando aula, sempre trabalhei muito, e enfim, eu não enveredei por esse caminho. Mas o que eu vou falar aqui é muito baseado na minha observação, na minha experiência, né, como ator, como professor, né, por todos os lugares que eu já viajei. Eu acho que é fundamental que um artista observe o mundo, né, as pessoas, a gente trabalha com gente, né, esse é o nosso material, assim, então trabalho, então baseado muito na minha observação e na minha experiência pessoal, né. Então fiquei pensando muito quando surgiu o convite, né, nessas três palavras, arte, cultura e democracia. E aí eu corri para o dicionário, assim, para buscar essas definições. Então, rapidamente, assim, né, o que eu achei, arte, né, uma palavra de origem latina, ars, né, que significa técnica ou habilidade, né. E segundo o dicionário Wise, ela é a produção consciente de obras, formas ou objetos voltada para a concretização de um ideal de beleza ou harmonia, né? Achei isso muito bonito, assim. Cultura, né? Vem do latim culturar, quer dizer cultivar. Também é outra imagem linda, né? É um conjunto de hábitos e crenças e conhecimentos de um povo ou um determinado grupo artístico que cultiva, de algum modo, um padrão estético semelhante, né? Também quer dizer o ato de cultivar, lavoura, instrução, saber e estudo, aplicação do espírito a determinado estudo ou trabalho intelectual, o cultivo de vegetais, o cultivo do conhecimento humano, né? Eu acho também isso lindo, assim. E democracia vem do grego democratia, não sei como se diz isso, enfim, governo do povo, né? É o povo em oposição à aristocracia, né? Então, pegando a cultura, sempre a gente falar, pensar um pouco nela rapidamente, assim, né? Falar assim, do conceito de cultura ao longo do tempo, né? Então, a cultura, a sua origem, significa cultivo, né? O cuidado. Então, isso é o cultivo e cuidado com a terra, né? O cultivo, a cultura, brotar, frutificar, florescer e cumprir benefícios, né, às pessoas, né?
Com o tempo, a cultura surge com um conceito, um sinônimo de civilização. A cultura ela vira um critério para medir o grau de civilização de uma sociedade. Aí, mais tarde, muito tempo depois, o conceito de cultura se junta com o conceito de tempo, mas um tempo linear, um tempo evolutivo, contínuo. Então, a cultura ela se torna um sinônimo de progresso. Olha que interessante, Se avalia o progresso de uma civilização pela sua cultura e se avalia a cultura pelo progresso que ela traz a uma civilização, Aí depois a sociedade passa a ser avaliada assim, com a presença de elementos que pertencem ao Ocidente capitalista, desses elementos, assim, a presença desses elementos ou a ausência de alguns elementos, era considerado falta ou excesso de cultura. E que elementos são esses? O Estado, o mercado, a escrita. Aí depois a cultura foi estendida como uma produção e criação de linguagem. E é de várias maneiras. A religião, a sexualidade, os instrumentos, as maneiras como as pessoas trabalhavam, a habitação, o vestuário, a culinária, as relações de poder, o conceito de vida e morte, enfim, várias coisas assim. Então, assim, o mais importante disso tudo é o seguinte: todo cidadão, a maioria das pessoas não sabem disso, mas todo cidadão ele tem ou deveria ter direito à cultura, porque na teoria a democracia ela preza o quê? Ela preza a decisão da maioria sem excluir a minoria, Para quê? Para reduzir a desigualdade social, Mas pensando na história do nosso país, desde a sua descoberta, o domínio pelos portugueses e tal, nós sabemos que até hoje, como dizia Caetano Veloso naquela sua música O Estrangeiro, nós temos até hoje o macho adulto branco sempre no comando. Então, infelizmente, a nossa democracia não garante nem de perto a representatividade da maioria do nosso povo. Então, pensando nisso tudo, em todos esses conceitos de cultura, arte, democracia e tal, então a gente vive o que atualmente? Um governo que despreza, que persegue, combate a arte, a cultura e a democracia. É isso que a gente está vivendo. Então, caem por terra, um por um, todos os conceitos de cultura que eu disse até agora, que eu falei en passant. Então, pensando na cultura como cultivo, como cultivo, nesse governo vira o quê? Vira uma terra estéril. Então, se você pensa a cultura como civilização, nesse governo ela não é civilização, vira barbárie. Então, se você pensa na cultura como progresso, nesse governo não é progresso. Vira o quê? Retrocesso. Então, a cultura como produção e criação de arte, de linguagem, de conhecimento, nesse momento atual, nesse governo, vira o quê? Para eles? É corte, é ruptura, é morte. Então, a gente pode dizer tudo desse governo atual, assim, ou desgoverno, como queiram. Então, eu me lembro muito do que o grande ator Matheus Nastergalli disse num desabafo assim, nas redes sociais. Então, ele disse o seguinte, vou ler para vocês. Então, ele disse que o momento que estamos vivendo é o nada, é o abismo mais tristonho, a moral mais tacanha, a truculência mais machista e racista, o discurso mais sem poema e sem verdade. Então, assim, a gente pode dizer tudo desse governo, menos que eles não sabem, que eles não conheçam a importância da arte e da cultura. Eles sabem sim, exatamente por isso que eles querem romper, eles querem matar, eles querem exterminar. Por daí o desprezo, daí toda a mentira e a negação. Então, pensando na cultura como um processo, ao longo de todos esses anos, assim, um processo de criação, assim, de pensamento, Então é muito importante pensar nela nesse momento de turbulência que a gente está vivendo, pensar na cultura como um lugar de trabalho,
o que é a cultura? O que é o trabalhador de cultura? O que é o trabalho de cultura? Né? O trabalho de cultura é um trabalho da inteligência, da sensibilidade, né? Da imaginação, da reflexão, da experimentação e do debate. É isso que a gente está fazendo aqui. Né? E é tudo o que o Estado, em vários momentos da nossa história, e principalmente agora, não quer. Né? Olha que loucura. Né? Quando o governo, através do gabinete de ódio, espalha notícias falsas e as pessoas replicam isso numa mesa de bar ou num grupo de WhatsApp, né? A mamadeira de piroca, o kit gay, né? A associação do homossexualismo com a pedofilia, entre tantas barbaridades assim, né? E afirmam que nós, trabalhadores da arte e da cultura, somos vagabundos, né? Que nós não trabalhamos e vivemos da mamata do dinheiro, mamando nas tetas da Lei Rouanet, né? Essas coisas horrorosas que dizem assim. Então é muito cruel a maneira como é negado a nós, assim, trabalhadores da arte e da cultura, né? O direito de trabalhar e da população ter acesso ao nosso trabalho. Né? Porque muita gente acaba acreditando nisso, né? Que não é trabalho, que é uma coisa supérflua, né? Que é besteira, que é desnecessária e que não é um direito de todo cidadão ter acesso à cultura. Né? Então, como trabalho, a arte, a cultura, ela abre os horizontes. Né? A gente entra em contato com o novo, né? Faz surgir o que ainda não foi feito, o que não foi pensado, o que não foi dito. Né? Assim, o contato com as obras de arte faz com que as pessoas tenham acesso às coisas, né? Que elas reflitam, que elas questionem, que elas criem, que elas debatam e sonhem. Né? É tudo que os poderosos / neoliberalismo, / elite, / aristocracia não querem. Né? Isso é uma luta antiga, né? E agora chegou nesse terror que a gente está vivendo. Assim, né? Então, então, pensando nesse conceito de cultura, no primeiro dele, lá no começo, como cultivo, né? Cultivo da terra, né? Que é o quê? Fazer germinar, né? Brotar, dar frutos e florescer. Né? Eu, assim, para isso eu pensei em ilustrar assim, com um depoimento pessoal, assim, e fazer uma analogia, assim, já que a gente está falando de arte, depois de falar dessas coisas terríveis, falar um pouco de poesia, assim. Eu trabalho numa escola aqui no Rio, chamada Liesse, uma escola judaica, aqui em Botafogo, e toda semana eu vou para essa escola dar aula e tal. E no caminho tem uma casa, na Voluntários da Pátria, em Botafogo, aqui no Rio, uma casa abandonada que está à venda, está com uma placa de vende-se há anos. Assim. E aí, um dia, passando por lá, eu olhei e vi na escada de concreto assim, da casa uma planta nascendo. Sabe essas plantas que nascem nesses lugares improváveis? Essa planta estava lá. Assim. E aí eu fiquei vendo aquilo, falei, puxa, que bacana. E tá, aí me distraiu, tá, ok, fui trabalhar. Né? Aí na semana seguinte já tinha uma flor. Sabe? Na outra semana tinha outra flor. Assim. Aí eu comecei a ver que as pessoas na minha frente paravam um pouco com essa correria do dia a dia, com a coisa de trabalho, tá atrasado para o trabalho, pensando nos boletos para pagar e tal. Que essas pessoas paravam também na minha frente para ver essa flor, assim, né? Que nasceu naquele lugar improvável, né? Árido, né? E tal. E, puxa, que bacana, né? Aí, depois de um tempo, na outra semana eu passei, tinha um corretor de imóveis na casa, a casa estava aberta, com alguns possíveis compradores, clientes ali da imobiliária e tal. E, obviamente, a flor foi arrancada da escada, foi ceifada, foi retirada. E ok, a vida que segue, eu fui trabalhar e tal, e nas próximas semanas eu fui caminhando e eu não olhava mais para casa porque aquela flor não me chamava mais atenção. E as pessoas também seguiam com a sua vida, com a sua rotina diária e tal, não sei o quê. Até que um dia eu estava passando pela casa e vi que... Deixa eu só compartilhar aqui a foto. Aí eu vi umas pessoas na minha frente...
Gente, eu não estou conseguindo, enfim, eu vou ficar devendo, me enrolei aqui, tecnologia, eu sou um terror, eu vou ficar devendo a foto da flor, mas tá lá na minha página do Instagram, é só vocês olharem lá, enfim. Aí eu estava passando e vi umas pessoas na minha frente tirando umas fotos e sorrindo, assim, pessoas felizes, eu falei, o que foi? E eu cheguei perto e a flor estava lá novamente, assim, né? Mesmo depois de cortada, de ceifada, de arrancada, né, ela encontrou forças para viver, né? Então é muito interessante observar assim como as pessoas que pararam e estavam vendo isso, saindo da sua rotina e apreciando aquela flor ali no meio de uma pedra, né, como elas precisam da beleza, como elas precisam da poesia, como elas precisam da arte, mesmo sem saber disso, né? E mesmo sem saber que elas têm esse direito. Isso é um direito, né, que teria que ser garantido pelo Estado, assim, né? Então, e a arte, e outra coisa também, a arte, ela sempre encontra uma maneira de se reinventar, né? De tempos em tempos, a arte sempre foi perseguida, foi cortada, desvalorizada, nós sempre somos calados, né, em vários momentos da nossa história, assim, né, mas a arte está aí e vai estar para sempre, né, porque ela existe, né, ela reexiste e ela resiste, né. Então, é claro que isso não é o ideal, né, é claro que essas tentativas de extermínio, né, da arte, da cultura ao longo da nossa história prejudicam muito nós, trabalhadores da arte e da cultura, e mais ainda, principalmente, quem tem o direito, né, de acesso à cultura e não sabe disso, né, que é o povo, né, que é a população. Então, quando eu era muito jovem, aí em Além Paraíba, eu tive a sorte e o privilégio de ter acesso à arte e à cultura. Né, na minha época, meados dos anos 80, até quando eu morei aí no início dos anos 90, o Cinema Brasil e a Fundação Cultural fervilhavam, assim, né? Traziam espetáculos de outras cidades de Minas Gerais, de outros estados, até mesmo fora do país. Eu lembro do grupo francês, eu era um garoto, assisti um grupo francês em Paraíba, assim, de teatro, foi apresentar. Então, o cinema toda quinta-feira tinha uma coisa que chamava Sessão de Arte, né? Então, eu, um garoto de 15 anos, 14 anos, eu tive a oportunidade de ver na tela grande, assim, grandes cineastas, como Bergman, Fellini, não sei o que, isso tudo em Além Paraíba, né? As pessoas não sabem disso, assim. Tinha essa sessão de arte da quinta-feira. Tinha os festivais de poesia, de música no Cinema Brasil, era um acontecimento na cidade. O cinema lotava, era uma loucura aquilo, né? A cidade respirava. Tinha os encontros de corais e bandas, tinha as apresentações de final de ano da Ginga Academia e do Balé Estúdio, né, que é das academias de dança da Além Paraíba, né? E assim, principalmente o incentivo aos grupos de teatro locais, né? Então, o Jailson sabe muito bem, são grupos, por exemplo, de teatro como o Quilombo, né, do Paulão, do Paulo Rocha, assim, o Alfenim, do nosso saudoso Quitinho, né? O Cor de Bagunça, da Marília Rosa Estolato, da Lene Gouveia, minha irmã, do Cícero Cantarelli, né? O Grupo Evolução da Jailza, né? Surgiram nesse momento de florescimento da cultura, porque a coisa que estava acontecendo na cidade, tinha uma efervescência cultural, assim, né? Então, eu fiz parte do grupo Arteando, né, como a Andréia disse, minha querida amiga Ieda Loureiro, não sei se ela está aí, e Ieda é tímida também, se tiver não vai se identificar. Então, a Ieda era uma garota, uma jovem, recém-formada na Universidade de Belas Artes aqui do Rio de Janeiro, e foi para Além Paraíba dar aula, e juntou um bando de garotos e garotas, sabe, assim, e pôde experimentar com liberdade total, sabe, o teatro em Além Paraíba, uma cidade do interior de Minas Gerais, no interior do Brasil, né? E mudou a vida dessa garotada para sempre. Para sempre. A minha, com certeza, e eu tenho certeza que de cada um que passou pelo Arteando. Então, eu fico pensando muito, principalmente agora estou ficando mais velho, a barba vai ficando branca, tenho pensado muito no passado, fico pensando muito assim, se aquele garoto tímido, né, do interior que eu fui, seria o homem que eu sou hoje,
se eu não tivesse acesso à arte e à cultura como eu tive na minha juventude. Sabe? Eu não sei. Mas me arrisco a dizer que talvez não, sabe? Tudo que eu vivi nesse tempo de efervescência cultural em Além Paraíba, assim, foi fundamental para a minha formação como artista, como pessoa e como cidadão, assim. Eu acho que se eu não tivesse vivido tudo da maneira que eu vivi, talvez eu fosse um cara perdido, um garoto perdido, sem saber o que fazer com toda a minha curiosidade, com a minha inquietação, né? Com a minha criatividade. Talvez não, né? Depois que eu vim para o Rio estudar teatro, o Cinema Brasil fechou, né? E a cultura da cidade foi definhando um pouco, né? E depois, com um tempo bastante, eu fico pensando em todas as gerações que vieram depois da minha, assim, né? Sem o direito ao acesso à cultura, né? Quantos artistas talvez nós tenhamos perdido, né? Quantos cidadãos mais conscientes do seu papel no mundo, assim, né? Nós perdemos pelo caminho. Nunca vamos saber, né? Anos mais tarde, eu fui trabalhar em Natal, no Rio Grande do Norte, assim, e era uma escola de interpretação. E Natal, na época, embora seja a capital do Rio Grande do Norte, era uma cidade muito provinciana, assim. Tinham 2 teatros, né? Um teatro era do Estado, fechado há anos, assim, as moscas, né? E o outro teatro, que era o municipal, bonito, da cidade, Alberto Maranhão, e levava peças de teatro e espetáculos de balé, não sei o quê, do eixo Rio-São Paulo, mas os ingressos eram caríssimos, né? Ou seja, a grande maioria da população não tinha acesso, né, aos espetáculos. E mesmo assim, na escola que eu dava aula, eu recebia muitos alunos que se matriculavam num curso de teatro sem nunca ter ido ao teatro. Olha só que loucura, né? Então, a referência que eles tinham de teatro era a televisão, né? Mas com todo esse conceito de fama, né? De celebridade e tal, assim, né? E isso, com o tempo foi mudando, assim, né? Quando esses alunos entendem as suas potencialidades, né? E quando você vê o brilho no olhar de um aluno, né? Quando ele cai a ficha e ele entende o mundo que o cerca através da arte, isso não tem preço para a gente que dá aula, para a gente que trabalha com isso, né? Tem uma história muito engraçada, assim. Um dia eu estava lá e chegou um pai, um senhorzinho do interior do Rio Grande do Norte, veio num Fiat com a filha e queria matricular a filha, mas disse que não tinha dinheiro, mas que ele não aceitava de jeito nenhum uma bolsa. Olha aí de novo a cultura, né? Falando do conceito de cultura, a cultura do homem nordestino, forte, trabalhador, com orgulho, provedor, blá, 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 blá. E ele disse que queria pagar o curso com um bode. Aí ele foi no Fiat dele, pegou um bode mesmo, um bicho. Pegou um bode para dentro da escola, falou assim: tá aqui o pagamento, é mais ou menos o preço, o bode no mercado custa tanto, não sei o que. Eu achei tão bonito aquilo, sabe? Assim, e ele disse que queria colocar a filha no curso para que ela vivesse tudo que ele não pôde viver. Ele começou a trabalhar com 7 anos de idade, né, no interior, assim, na roça, assim, no sertão nordestino, e ele queria que a filha tivesse acesso ao que ele não teve. Eu achei tão bonito isso daquele homem, assim, né, de proporcionar isso para a filha, né, um entendimento de mundo assim, tão bonito. E na apresentação, no final do curso, ele chorava como uma criança na plateia. Assim. Isso me marcou profundamente, me lembrou muito a Cajuína assim, do Caetano, né? Existimos, a que será que se destina? Pois quando tu me deixa a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assim, um menino infeliz não se os ilumina, tão pouco turva-se a lágrima nordestina, apenas a matéria, a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, da Cajuína cristalina em Teresina. Enfim, não foi Teresina, foi Natal. Essa história me emociona demais, assim. Até hoje não sai da minha cabeça a imagem daquele homem na plateia, enfim. Aí, anos depois, assim, mesmo morando no Rio, dei aulas na Senec, aí em Além Paraíba, durante 7 anos, sei lá, e formei o grupo Cara de Palco, né, com os meninos daí, alunos da Senec, e fora da Senec também, no final tinha gente de todo tipo, os pais dos alunos resolveram fazer teatro, foi incrível, assim, as mães, foi barato.
E também muitos jovens que não tinham quase nenhum acesso à cultura, mas resolveram fazer um curso de teatro, assim, né? E esses jovens tiveram a oportunidade de fazer isso dentro da escola, né? Assim, não é porque o curso foi comigo, é porque era um curso de teatro, um curso de arte dentro da escola, assim. E tiveram a sorte também de ter um Fernando Lage na direção da escola, assim, que era um cara incrível, um cara incrível, né? Mas como diretor era incrível porque ele comprava todas as minhas ideias malucas, assim, sabe? Então o Cinema Brasil na época estava fechado. Aí ele construiu um palco na quadra da Senec, entendeu? Para os alunos fazerem as peças. Aí teve uma cena de uma peça que era ao ar livre ali na quadra aberta, aí eu queria que chovesse em cima dos atores, assim, do caso da... Aí o Fernando, vou providenciar. Foi, aí veio uma mangueira que vinha com o Marquinhos, pegou uma mangueira da caixa d'água, não sei o que, chovia em cima dos atores, era lindo o efeito. Aí no final do Romeu e Julieta eu queria que a parede sangrasse. Aí o Fernando, pode deixar. Aí tomou um jeito, aí o Marquinhos ficava atrás de um tapume, assim, bombeando um negócio de bicicleta, com um líquido vermelho dentro. Aí a parede sangrou. Aí eu queria um cavalo em cena, o Fernando arrumou um cavalo. Aí o Luiz Fernando, que era o aluno, o ator, fazia o Romeu, vinha de cavalo, buscar, enfim. É uma sorte, porque é um cara visionário, é um cara que dava oportunidade, sabe? Não era a caretice, não estava na cabeça do Fernando, assim. Então ele comprava essas ideias, assim, né? Então a gente fez esse trabalho. Então nós fizemos um trabalho importantíssimo de formiguinha. Isso é muito importante, ou seja, a formação de plateia, né? Então a gente começou fazendo as nossas peças ali dentro da Seneg mesmo, com um tablado montado ali pelo Marquinho de madeira velha, né? Resto de obra lá da Seneg. E aí no começo iam uns familiares e uns amigos, uns colegas assim da sala, meio a contragosto, né? Teatro, né? Coisa chata, não sei o quê. E aí com o tempo a gente foi formando essa plateia, né? Isso é importantíssimo. Estou passando do tempo, gente. É importantíssimo. E me perdi. E sim, a gente foi formando. Aí, logo depois, o Cinema Brasil reabriu, né, com todo o aparato técnico, assim, no vinho e folha e tal, a gente foi para lá. E aí, claro, o público de Além Paraíba estava muito curioso para ver o cinema reformado, o teatro, papá. E a gente enchia a casa, assim, ao ponto de a gente fazer temporadas das peças, né? Então foram não sei quantos espetáculos, mas foram 7 anos de muita coisa bacana que a gente fez. O Baile, que eu acho que foi o nosso maior sucesso, assim, a gente fez temporadas em casa lotada, assim, lotada, pessoas que iam de novo. Então todas essas experiências que eu dividi com vocês aqui, falar rapidamente assim, foi para pensar o seguinte, assim, para a gente refletir o seguinte: pessoas como o Fernando Lage, por exemplo, diretor da Senec, como o pai da aluna que pagou o curso da filha com bode, né? Esses jovens todos que passaram pela minha vida como professor, que mesmo sem nunca ter ido ao teatro, resolveram fazer um curso de arte, de teatro, né? Para dar vazão a uma curiosidade, uma inquietação, né? Isso tudo são coisas muito importantes, mas ainda é muito pouco perto do que a gente conseguiria alcançar se a arte e a cultura chegassem de verdade, democraticamente, a todos os lugares, né? Nas escolas, nas periferias, nas áreas rurais, nas comunidades, nas cidades pequenas, né? Se isso acontecesse no Brasil há mais tempo, de verdade, com todo o potencial humano e artístico que nós brasileiros temos, né? Provavelmente a gente não estaria passando dos momentos mais vergonhosos da nossa história, que é isso que a gente está passando agora. Né? Então, enfim. Acho que é isso. Já passei muito do horário, né, gente? Toda hora ele ficava avisando ali. Enfim. Mas eu me empolgo, eu falo muito. Obrigado, gente. Olha, o que a gente vê aí, além de ter sentido várias emoções ao mesmo tempo, é uma análise crítica, né? Bem assim, bem verdadeira da conjuntura atual e a ênfase ao direito à cultura como uma parte integrante dos sujeitos, né? E aí, todos os exemplos que o Lucas traz é aquela flor que insistentemente nasce no cimento. É aquela flor que insistentemente resiste, insiste e nasce, renasce e segue nesse fluxo, né? Então, assim, belíssimas palavras. Muito obrigada pela sua contribuição. Obrigado, né?
Agora é a vez do nosso pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, Oberdan Moreira Rocha, que cursou Economia na UF e Direito no Instituto Viana Júnior, em Juiz de Fora. É especialista em Planejamento e Gestão Social pela UFJF, especialista em Políticas e Gestão de Saúde pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Foi vereador, secretário municipal de administração, secretário municipal de saúde, vice-prefeito de Além Paraíba. É o primeiro pré-candidato a propor uma construção de plano de governo participativa, escrito por várias mãos, mentes, anseios e experiências nas mais diversas áreas de conhecimento. Foram ouvidas pessoas, instituições e entidades através de consulta pública digital e por e-mail, e reunidos os mais variados profissionais para a elaboração dos eixos de ação do plano de governo. A palavra agora é sua, Oberdan. Microfone, Oberdan, o microfone. Muito boa noite, queridos amigos, especialmente a Beth Damasceno, minha pré-candidata a vice-prefeita, que é uma das coordenadoras da Secretaria de Formação Política e uma das idealizadoras desse momento que eu acho de extrema importância para a discussão da nossa sociedade, para a discussão das políticas públicas. Nós temos visto ao longo do tempo as campanhas políticas discutindo nomes e pessoas. E nosso objetivo é discutir políticas públicas, ajudar a sociedade a estar se preocupando com algo mais do que apenas o caráter eleitoral, mas o caráter de planejamento, de propostas, e acho que isso é muito importante. Depois da saudação à Beth, eu saúdo a Andréia, né, a Jailza e ao Lucas. Obrigado por estar participando aqui conosco. Eu me sinto muito honrado de estar participando com vocês. Para começar, eu vou pegar a ideia da florzinha do Lucas, né? E quando ele foi falando, eu fui lembrando que aos 17 anos, especificamente em 1983, eu fui para o Rio de Janeiro, consegui passar no vestibular da Universidade Federal Fluminense e trabalhava no Banco Nacional aqui em Além Paraíba. Comecei como office boy, né, entregando correspondência o dia inteiro nas ruas de bicicleta, e quando passei no vestibular, né, pedi transferência para lá, e era uma oportunidade ímpar, porque meu pai era mecânico, ganhava um salário mínimo, não tinha a menor condição de me ajudar. E eu consegui passar na vaga do curso noturno de economia da UF, e consegui a transferência, foi o que me propiciou, abriu as portas para esse primeiro curso superior. E eu trabalhava no centro do Rio. Trabalhava, e às vezes saía correndo à noite, às vezes o trabalho enrolava lá as atividades, me exigia mais tempo do que o comprometido no contrato de trabalho, e eu ficava até mais tarde. E saía correndo em disparada pelo centro da cidade do Rio, já anoitecendo, para pegar as barcas e ir para Niterói, para a UF, né? Então, um dia, era um dia que estava com pouco movimento, ou eu saí mais tarde, já acho que nem consegui ir assistir a aula naquele dia, porque eu já saí já quase 9 horas da noite, e nesse horário, sendo a cidade é bastante solitário, né? Pouca gente já circula nesse horário. Então, eu vi, num determinado ponto, uma flor, nas mesmas condições que você viu naquela casa. Eu estava numa das paredes, né, nas pedras, nas paredes daquela rua lá. Então, eu fiz sentado na barca, eu fiz um versinho, né? E como vocês são artistas, eu não sou artista, eu vou começar a minha fala falando um trechinho da poesia que eu fiz. Caminhava absorto pelas esquinas nuas da metrópole. Viu uma flor solitária entre as pedras no limo verde. Nos sorrimos. Era Deus.
Então eu fiz esse iniciozinho de poesia aí, né? Depois teve até um complemento, né? Mas bateu exatamente essa experiência que eu tive há mais de 30 anos atrás, né? Com a sua história, de ver a resistência, né? Daquela flor da natureza, da força que vem da natureza, frente ao progresso, frente ao concreto, frente às pedras, né? E aí eu faço uma analogia com relação à cultura. A cultura é isso. A cultura é resistência, né? Então, arte, cultura e democracia, eu pensei em começar a encadear aqui os meus raciocínios em cima da ideia de potencial e expectativas. E lembrar, né, primeiro, passear pela análise econômica da indústria, entre aspas, indústria, do turismo e da cultura. O potencial econômico, meus amigos, vocês palestrantes e a todos vocês que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir através da gravação, o potencial econômico dessa área do turismo, da cultura, do patrimônio histórico é gigantesco. A capacidade de geração de emprego e renda através dessas áreas da atividade humana é gigantesca. E quando bem feita, bem articulada, bem produzida, bem coordenada, ela se constitui num importante foco de trabalho. E aí eu pego, quando essa ideia ele amadureceu aqui na minha mente, quando o Júnior Lucas Gouveia, né, estava comentando sobre a condição dele e de tantas outras pessoas de trabalhadores da cultura. Então, muita gente, né, e o Júnior também fez uma abordagem interessante da ótica que esse governo tem impresso com relação à cultura, à arte, né, através das mídias sociais, da imprensa, né, o total desprezo, né, a total falta de sintonia e de enxergar como é relevante essa atividade, ela é deprimente, né? Essa ótica é deprimente, né? Os administradores, eles precisam pensar que o turismo, a cultura e toda a cadeia produtiva que envolve essas áreas é o que tem de mais moderno no mundo, né? É o que a humanidade, atualmente, é a frente econômica que mais se destaca. Se nós pegarmos as estatísticas da quantidade de turistas que circulam por todo o mundo, né, principalmente pela Europa, que trabalha já há mais tempo, que desenvolve há mais tempo uma rotina, uma continuidade de investimentos nessas áreas, a gente vê que o resultado econômico é muito grande. Paris recebe milhões de pessoas todos os anos, né? Roma, né? Todas essas cidades que investiram sequencialmente na proteção do seu patrimônio histórico, no investimento do turismo, no investimento cultural. E os gestores brasileiros, né, os gestores mineiros, os gestores além-paraibanos, precisam enxergar isso e precisam buscar alternativas para que isso se constitua uma realidade, né? Mas os pessimistas podem pensar, mas nós, em Além Paraíba, nós não somos uma Roma, nós não somos uma Ouro Preto, nós não somos uma Diamantina, uma Tiradentes. Espera aí, por que não? Né? Talvez, guardadas as devidas proporções, nós temos potencial e expectativas tão grande quanto. Imagina se cada prefeito que passe ao longo de 4 anos, ele reserve um percentual do orçamento para fazer investimentos mediante um planejamento articulado, né? Um plano multianual. Cada um chega e faz um pouquinho.
né, dentro das possibilidades, sem prejudicar as outras áreas essenciais, mantendo investimentos em saúde, mantendo investimentos em educação, né, mantendo investimentos para atrair geração de emprego, mas também mantendo investimentos na cultura, no turismo, no patrimônio histórico. Isso é impossível de fazer? Não. Eu relembro que no governo do Serginho, né, foi feito com recursos próprios, né, aos poucos, gradativamente, a restauração do Cine Teatro Brasil. Foi feita a restauração da Prefeitura Velha, que é um patrimônio centenário, né? Então, é possível, sim, precisa ter uma ótica. E eu falo sobre esses dois patrimônios porque eu participei desse governo do Serginho, né? Eu estava como um dos membros da cúpula desse governo nesse período, né? Eu fui secretário de administração por 1 ano e 3 meses e fui secretário de saúde por 6 anos. E nós discutíamos em reuniões essas questões, né? Então, existe a possibilidade. Ah, mas são tempos de crise. São tempos de crise? São. E nós temos que enfrentar as crises, né? E, principalmente, enfrentar as crises com criatividade, né? Não se consegue chegar a objetivos diferentes se fizermos as mesmas coisas do passado, né? Então, vamos lá. Vamos começar a raciocinar. Você que está nos ouvindo aí em casa, né, ou que vai nos ouvir, vamos raciocinar. Não existe recurso público. Ora, não existe com a metodologia gerencial e administrativa que está sendo colocada hoje. Mas veja bem, nós temos uma série de parlamentares, deputados, senadores, né, deputado estadual, deputado federal, que vêm à nossa cidade, pede voto, e muitas vezes eles não são articulados pelo Poder Executivo para conseguir recursos. Porque se fossem trabalhados com uma articulação política forte, conseguiria. Ah, Oberdan, mas isso não é fácil. Não é fácil, mas também não é difícil. O nosso grupo político, que é pequeno, né, dentro de Além Paraíba, sem o poder. Por exemplo, nós conseguimos, através do deputado Cristiano Silveira, 150 mil reais que foram aplicados na restauração de 2 estações, dentro dessa ideia do projeto do trem turístico da Maria Fumaça, que foi a reforma da estação de Fernando Lobo e a reforma da estação de São José. 150 mil reais aplicados. Obra já feita, através do nosso pedido, né? Foi um pedido meu. Eu fui na reunião em Belo Horizonte, pessoalmente, sem recurso público, né? Porque eu já não estava mais participando de governo, e pedi aos deputados Reginaldo e Cristiano para conseguir isso. Está lá, está resolvido, né? Um tempo anterior, o deputado Reginaldo Lopes, ele conseguiu 100 mil reais para a restauração do prédio centenário do Conselho de Angostura. Infelizmente, esse recurso ele não conseguiu ser executado pela gestão municipal à época, e por problemas da gestão da Secretaria de Cultura da época, e nós perdemos esse recurso, né? Mas foram 2 emendas na área de preservação de patrimônio histórico, 2 estações ferroviárias e um prédio histórico lá dentro de Angostura. Então, como não é possível? Agora, imagina se você tem um prefeito forte, articulando, chamando a bancada, fazendo um planejamento. Esse ano, por exemplo, se o prefeito, hipoteticamente, fala assim, esse ano nós vamos fazer o investimento através das emendas parlamentares em patrimônio histórico. Vai ser o ano do patrimônio histórico. Então, pega 13 vereadores, senta com os vereadores. Vereador, dá para você procurar o seu deputado e pedir para isso, um recurso para essa área? De repente, você consegue articular aí 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de reais através de emendas parlamentares, que são dinheiro que são extra-município, para serem aplicados. E esse recurso é significativo, dá para fazer muita coisa, né? Incentivos governamentais é uma outra possibilidade que existe, né?
Você tem empresas que podem fazer abatimento de impostos. Então, você precisa articular, mostrar como isso funciona, articular com os contadores, né? O poder público, a Secretaria de Cultura, pode estar fazendo esse trabalho, né? Tem a questão dos incentivos do próprio ICMS, né? O ICMS cultural, o ICMS turístico, né? Que os municípios que começam a investir têm uma pontuação e eles passam a receber um valor adicional de ICMS em função dessas leis especiais de ICMS. Né? Tem agências de restauração, de desenvolvimento, que podem fazer investimentos nesse aspecto. Você precisa buscar, precisa fazer projetos. Temos o BDMG, temos o BNDES. Né? Com essas articulações políticas com apoio de deputados, você consegue avançar nisso também. Eu lembro, inclusive, que na época do governo Lula e do governo Dilma, eles lançaram o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento das Cidades Históricas. Né? E muitas cidades históricas receberam um volume de recursos considerável nesse quesito. Né? Então, tem que buscar essas opções. Projetos e editais. Né? Nós temos o IFAM, né? Nós temos vários, o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, que financia ações com relação ao patrimônio histórico e ao turismo, que vão provocar incentivo do comércio. Então, se for feito um projeto bem estruturado, existe, porque isso acontece com outras cidades. Né? Parcerias com empresas. Nós temos várias concessionárias de serviço público em Além Paraíba. Né? Tem Furnas, tem Energisa, tem Copasa, e tem outras menores. Né? Pode ser articulado uma parceria. E se um prefeito chegar com o poder de prefeito dele, né, que num relacionamento o prefeito é a autoridade máxima, ele tem condição de sensibilizar algumas dessas empresas a fazer mais investimentos do que hoje estão sendo feitos. Né? Recursos próprios, eu citei o caso da restauração da Prefeitura Velha e da restauração do Cine Teatro Brasil, num momento histórico em Além Paraíba, que foi realizado com recursos próprios. Doações solidárias. É possível fazer campanhas de doações e sensibilizar pessoas que tenham interesse nessa área. Pode não arrecadar muito, mas o pouco bem aplicado, sem desperdício, ele se multiplica. Outras fontes, né? Fontes novas de recursos para os municípios podem ser amarradas nessa questão da busca pelo financiamento. Por exemplo, existe a possibilidade de ser implantado a privatização da BR-116. Já está privatizada até a ponte pelo Estado do Rio, e existe esse projeto. E o Bolsonaro diz que, o ministro lá da Economia, o Guedes, diz que quer privatizar tudo. Então, existe uma possibilidade concreta de privatização. Na privatização, 5% do preço do pedágio vai para os municípios. Não sei se a lei aqui em Além Paraíba baixou de 5 para 2, mas era 5%. Esses recursos, eles vão para o município. Então, você tira a parte da educação, que é constitucional, você tira a parte da saúde, que é constitucional, por que não pegar esse recurso novo e investir nessas áreas? Né? Dívida ativa, por que não pegaram a parte da dívida ativa que está pendente e vincular uma parte desses recursos também? Agora, nós temos, além dessa questão do financiamento, que existe possibilidade concreta disso ser alterado, nós temos uma quantidade, né, de recursos, sejam institucionais, sejam naturais, muito grandes. Nós temos um rio que é navegável em grande parte, com 2 lagos de barragem, que é a barragem de Furnas e a barragem da Ilha dos Pombos. Nós temos ferrovia passível de passar o trem turístico aqui, né? Com estações centenárias, a de Simplício restaurada, a de Fernando Lobo restaurada, a de São José restaurada, a do centro da cidade de Porto Novo, que vai ser restaurada, com certeza. Cachoeiras, um distrito histórico de Angostura, que é maravilhoso, tem um potencial dessas cidades históricas que a gente tem aí por aí, né, que são famosas.
Nós temos pontos geográficos como a Pedra da Torre, em Marinópolis, que é belíssima, né? Nós temos um carnaval que sempre foi um carnaval de tradição, que infelizmente nas últimas 2 gestões mingou. Nós temos o polo gastronômico de Fernando Lobo, que já é muito concorrido, mesmo sem investimentos, né? Nós temos igrejas como a de Angostura, de São José, e nós temos várias instituições, né, que são os heróis da resistência, como o teatro, né, vários grupos teatrais, ou a semente desses grupos teatrais ainda latente, que podem germinar. Nós temos bandas de músicas, 2 bandas de música centenárias, né? A gente não vê incentivo para essas bandas estarem se apresentando. Folias de Reis, né? Eu, quando fui vereador, eu ajudei por 7 anos a fazer os festivais de Folia de Reis na Vila Caxias, no Esporte Clube Operário, com o Manel da Folia, com a Helena e vários outros membros das Folias de Reis. Foi um momento histórico também, foram 7 anos seguidos. Grupos de capoeira, que inclusive aqui na Caxias tem um, né, do Mestre Pinguim e a Paula, que eles inclusive agora, além da capoeira, trabalham danças folclóricas, muito legal, né? O carnaval, eu já falei, nós temos músicos, né? Nós temos o grupo da Consciência Negra, que também tem um potencial muito grande, grupos de dança. Nós temos o maior escultor do país em madeira, que é o Zé Heitor, né? Aqui na cidade, vivo ainda, né? Graças a Deus, e vai viver por muito mais anos, né? Que é um patrimônio. Nós temos potencial para poesia, nós temos corais, né? Que maravilha os nossos corais, né? Bem, gente, nós temos muita coisa que muitos lugares não têm. Agora, nós precisamos dessa criatividade, dessa articulação, né, de um poder forte, de uma determinação forte, para desenvolver esse potencial e transformar esse potencial com muito planejamento. A Natália Rogel está falando aqui, uma cidade planejada é uma cidade bem preparada. Nós precisamos planejar isso. E agora, uma coisa que eu acho que é imprescindível, e eu vou fechar minha fala com essa situação, é a questão do diálogo e da participação. Não existe administração pública eficiente, encastelada. A administração tem que ser participativa, tem que ter diálogo, né? Então, por isso é preciso implantar o orçamento participativo para a população e para os setores da sociedade discutir, né? Isso tem que ser implantado. A questão da ativação efetiva dos conselhos municipais, e nós temos 3 conselhos nessas 3 áreas que nós estamos trabalhando aqui hoje, que é a cultura, turismo e patrimônio histórico, né, que são importantíssimos, reativar os conselhos e o fundo municipal de cada um dessas áreas, né. Participação e diálogo, busca de financiamento, né, combinadas com gestão. Não adianta você ter essas potencialidades e essas expectativas e não ter gestão. Precisa de ter um gestor efetivo, um gestor forte, que vá conseguir fazer essa articulação, se cercar de pessoas boas, bem intencionadas, né? E para poder fazer esse trabalho. Porque todos nós que estamos ouvindo isso aqui, todos nós temos esse mesmo sonho. E sonho que se sonha junto, ele se materializa, ele vira realidade. Isso já aconteceu em vários outros pontos do país, e eu tenho certeza que pode acontecer na nossa cidade. E para finalizar mesmo, a intersetorialidade é muito importante, né? Você trabalhar essa intersetorialidade interna, principalmente envolvendo a educação, acho que a Jailza que fez uma abordagem nesse sentido, né? A educação é importantíssimo. Nós temos 25% dos recursos do município envolvidos com a educação, constitucionalmente. Nós temos um plantel de prédios, que são as escolas, com quadras de esporte na maioria delas, né? Com áreas de lazer conexas, né? E quantas vezes nós já ouvimos falar pela vida aí de festivais estudantis? De música, de teatro, de feiras de arte, festivais de poesia. Olha o potencial que a educação tem nessa intersetorialidade.
e parcerias que podem ser bem trabalhadas, parcerias privadas e, principalmente, um novo tipo de parceria, que é uma parceria mais moderna, que é a parceria comunitária. Porque se a população se sentir mobilizada, se sentir atraída, se for feita uma busca ativa, sair dos castelos gerenciais e ir para a comunidade, a resposta é muito positiva e nós temos visto aonde essas metodologias têm sido implantadas com muito sucesso. Então, esse é o meu pensamento, né? Essa é a ideia que eu planejei aqui de estar elaborando essas palavras sobre arte, cultura e democracia, principalmente sobre a ótica do potencial e das expectativas de Além Paraíba para essa temática. Valeu. Excelente, Oberdan, muito obrigada. A gente pode realmente destacar, né, que a questão do planejamento, né, o enfrentamento da crise com criatividade, com ações criativas, a busca incessante por financiamentos, parcerias, né, o reconhecimento das potencialidades da cidade, do município, a participação efetiva da população nas decisões e, fundamentalmente, inteligência, conhecimento e vontade política. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Muito obrigada pela sua fala. Vamos seguindo, então, para o segundo momento da nossa live, que são as perguntas. Cada membro, né, da mesa vai receber agora uma pergunta e aguardaremos, então, né, o desenvolvimento da mesma. Vamos começar com a Jailza. Né? Quando lidamos com crianças e adolescentes, percebemos que elas e eles possuem interesse em histórias infantis, em biografias, em fábulas, os mais variados contos, e não é incomum que gostem de interpretar um personagem, né, de ser uma coisa, de ser uma outra pessoa, brincar, né, brincar de ser outra coisa. Com base nessas observações sobre a infância e a juventude e a adolescência, você acredita que as escolas têm explorado as artes cênicas para despertar a curiosidade e gerar aprendizagem? As escolas têm se utilizado das potencialidades do teatro e das artes em geral como área de conhecimento, professora Jailza? Bem, antes de responder, eu queria remeter a uma lembrança aqui, através da fala do próprio Lucas, da flor. Essa flor nos tocou, né? Então, o poeta mineiro, Carlos Drummond de Andrade, tem a flor e a náusea, que é uma flor que rompe o asfalto. E em determinados trechos ele diz, né, que ela para tudo, ela rompe o asfalto, rompe o ódio, porque ela nasceu ali, ela vem com um símbolo de esperança. Então, eu fiquei aqui tocada pela história e me lembrou isso, e eu digo também a todos e ao Oberdan que nós somos a resistência, né? Nós somos esse sonho coletivo de que nos motiva a cada dia continuar nesse processo da arte e da cultura. E agora, respondendo a pergunta, sabemos que as crianças são artistas criativos, né? Desde a sua primeira infância, a segunda, a fase da adolescência e a fase jovem, o potencial criador é muito grande. O que me faz e me preocupa bastante é a questão da formação desse educador, que está desenvolvendo as linguagens, né, dentro da escola, dentro desse espaço de formação, de cidadania, com conhecimento e saberes. É preciso, primeiro, olhar esse educador, né, saber que formação ele tem, porque a gente sabe muito bem os problemas dentro da instituição pública, principalmente, que grande parte dos professores que atuam na área de artes, eles não têm a formação em artes, né, são professores que completam carga horária, né, completam o seu cargo e por uma questão de afinidade com conteúdos e uma grade que dá essa possibilidade, eles conseguem essa liberação de trabalhar com esse conteúdo.
E muitas vezes a gente sabe que dentro da sala de aula é uma cópia só fragmentária de todo o conhecimento da arte, que é lamentável. É uma perda de tempo, de oportunidade, e a gente sabe muito bem que o ser humano nasceu para ser feliz. E nesse processo de ser feliz, de se sentir realizado, de ter sua potencialidade desenvolvida, muitas vezes ela é, infelizmente, bloqueada, né? Traumática. Então, é muito importante pensar na formação do educador, né, que é nesse momento de olhar esse adolescente ou essa criança na escola, que formação tem esse educador, que está desenvolvendo essas outras habilidades, que pode ser algo prazeroso, mas também pode ser algo muito conflitante e muito preocupante, né? E a gente sabe que nesse processo do conhecimento da criança, a criança, ela passa por esse momento do jogo e não o teatro, né? A André usou muito bem a palavra o brincar, né? A criança brinca, ela não entende ainda o processo da teatralização, né? Embora o jogo que ela faz, seja ele projetado naquele seu mundo de brincar, muitas vezes sozinho, usando só o pensamento e a voz, né? Mas um corpo mobilizado, ele brinca lá com seus bonecos, com seus carros, com objetos, ele formula ali um palco, não é? Se a gente fizer essa comparação, ele tem uma história que é um jogo dramático. E no processo do crescimento dela, ela vem para esse jogo pessoal, que é o jogo que vai trabalhar o desenvolvimento do corpo, né? Vai desenvolver as habilidades motoras e gestuais, e ela passa a fingir ser algum personagem. Então, ela acredita e ela atua, mas também sem essa questão da imposição. O que acontece na escola, né? Pelo um ponto de vista. Muitas vezes o educador traz um texto já pronto, porque ele que escolheu, e ele coloca essa condução, ele impõe esse trabalho com aquele grupo de alunos. E essa imposição, muitas vezes, é uma representação da imitação do próprio adulto, porque o adulto diz, olha, você coloca assim o chapéu, você caminha assim, você se senta assim. Então, o poder criador ali, ele é tolhido. Então, é um trabalho árduo, um trabalho, como bem disse aí o Lucas, de formiguinha, tem que ser um trabalho de emoção, de amor àquilo que está fazendo, porque você pode criar aí um bloqueio muito grande, em vez de gerar uma felicidade e um trabalho criativo, com naturalidade, ser uma pessoa frustrada e infeliz. E com isso, não sei como a gente diz, a gente trabalha com formação de plateia, nem uma boa plateia essa pessoa não vai ser, porque ela foi tolhida nos momentos mais importantes da vida dela, que é esse processo da passagem da criança à adolescência e essa linguagem dentro da escola, que para mim é o local mais correto e deveria ser o melhor espaço da produção dos saberes, né? E a criança, ela é feliz, ela é alegre, não é? Ela, como bem disse a pergunta, a questão das histórias, esse mundo imagístico todo, essa fantasia toda que se estabelece a fazer o contato com a contação da história e os desenhos que elas realizam, observa com um olhar mais atento essa criação e esse momento de estar próximo à arte e à cultura que está no seu entorno. Então, eu respondo, André, reportando a questão do educador, né? Primeiro, quem é, né? Vamos fazer aí um contexto de situação. Quem é, que formação que tem, porque mesmo, ainda coloco um outro ponto, muitos também são formados, mas também não conseguem fazer essa transmissão de interação, de estabelecer esse diálogo, de desenvolver o potencial criador, não é? Porque a arte nos sensibiliza, ela nos une, ela nos deixa pessoas mais respeitosas por si, pelo outro, pelo espaço, né? Ela tem várias, vamos dizer assim, pontos que se encontram, e é necessário que o educador,
essa pessoa que vai transmitir ou abrir esse caminho para esses jovens seja uma pessoa dotada dessa sensibilidade, dessa percepção sensível às linguagens, e que faça esse procedimento com muita seriedade, porque é muito importante para todos nós, né? Como bem falou o Lucas no seu desenvolvimento aí sobre arte e cultura, nesse processo, desde do cultivo, a formação, a produção e etc. Então, é isso. Muito obrigada, Jailza. Né, o que eu destaco da tua fala são duas coisas assim muito importantes. A presença das linguagens artísticas na escola é fundamental, essa presença. E é fundamental a formação docente, né? Que o professor, a professora esteja de fato com conhecimento e em condições de trabalhar essas linguagens da melhor forma possível com as crianças, né? Muito obrigada, Jailza. Vamos seguindo, então. Agora a pergunta é para o Lucas. Embora a Lei 14.017, Aldir Blanc, tenha sido aprovada, impulsionada pela pandemia e pelo entendimento que o setor da arte e da cultura seria o mais sofrido com a necessidade de isolamento e distanciamento social, evitando aglomerações, e também considerando o desprezo deste governo por tudo que está ligado à arte e à cultura, como resistir e continuar sensibilizando a população no sentido de compreender a importância da produção artística e manter, né, forte, aquecido o entendimento de que o setor é gerador de emprego e renda, envolvendo um número enorme de profissionais, Lucas? Enfim, nós só falar um pouquinho da lei, né? A Aldir Blanc, pode ser que muita gente desconheça. Assim, a lei foi uma vitória da classe artística, né? Muito importante nesse tempo de pandemia. Se a gente parar para pensar, todos os teatros, os cinemas, as produções estão fechados, os locais de exposição, todas as produções de filmes, séries, novelas, enfim, tudo, os shows estão parados, as casas de show, tudo, né? Então, nós, trabalhadores da arte e da cultura, ficamos, né, sem chão nesse período, né? Eu, particularmente, não acreditei sinceramente, que essa lei fosse aprovada, né? Mas o Congresso venceu essa batalha, né? E ela acabou sendo aprovada, mesmo a contragosto do governo, obviamente. É um projeto da deputada Benedita da Silva. Então, para quem não sabe, é um auxílio emergencial a trabalhadores e instituições da cultura, né, do setor cultural. É uma verba de 3 bilhões de reais que vão ser repassados aos estados e municípios, né? E acho muito bom explicar, ao contrário do que vem sendo divulgado nos grupos aí dos tiozões do WhatsApp. O dinheiro vem de recursos e projetos já aprovados anteriormente em algumas leis, como o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, o Plano Nacional de Cultura, o Fundo Setorial do Audiovisual, né? Então, para deixar isso claro, assim, né? Que vem muito a calhar, assim, para ajudar a gente nesse período terrível, assim, né? Mas a classe, mesmo antes da lei, a própria Associação dos Produtores Culturais, né, do Rio de Janeiro distribuíram cartões, né, de vale-refeição para vários técnicos, né, porque pensa, né, os atores, quando você pensa em arte, você pensa em quem está na linha de frente, né, você pensa nos atores, nos pintores, mas e todos os como a Andréia bem disse, né, tem uma série de empregos, né, é uma coisa que as pessoas não têm noção. Você vai lá, senta para assistir um show, uma peça, não tem ideia de todas as pessoas que estão por trás, né? Então, os técnicos, assim, realmente passando fome nesse período, assim. Então, mas a gente se uniu e, enfim, agora saiu essa lei e vamos que vamos, né? Agora, como trazer as pessoas para participar da vida cultural e como que fazer com que elas entendam, né, todo o mecanismo, assim, essa é uma pergunta muito antiga, né, assim, é uma coisa que a gente se questiona muito como artista, assim, né.
Eu não sei te dizer, sinceramente, assim, é uma coisa que a gente pensa muito há muito tempo, né? São 24 anos de carreira, desde o primeiro ano eu penso nisso, né? Como levar as pessoas ao teatro, como fazer com que as pessoas se interessem, né, por arte e tal. Mas eu posso apontar alguns caminhos, assim, algumas coisas que eu acho assim, possíveis, né? Então, pensando no contexto da pandemia, eu acho que uma coisa muito importante é uma conscientização, uma campanha de conscientização assim, da importância da arte, né? Muita coisa já foi feita em campanhas, né, televisão, pela internet, com essa pergunta, né? O que seria da sua vida nessa pandemia sem a arte, né? Como você passaria a sua quarentena sem ouvir uma música, sem ver uma série na Netflix, sem ver um filme no DVD, sem ler um livro, né? E enlouqueceriam, não é verdade? Se a gente já quase enlouqueceu com a arte, imagina sem ela. Então, acho que isso vem bem a calhar, assim, né? Nesse momento terrível, assim, para todos os artistas, para todas as pessoas, obviamente, né? Desse período que a gente está passando, eu acho que o primeiro ponto é esse, assim, aproveitando o gancho desse momento que a gente está passando. Acho que é isso, uma campanha mesmo de conscientização, assim, das pessoas, né? O que seria da sua vida sem a arte durante a pandemia? Acho que esse é um ponto, assim. Acho que o outro ponto é vontade política, assim, né, das pessoas que estão aí no governo, seja federal, estadual ou municipal, né? Isso não é uma coisa que a gente vê sempre, mas é possível. A gente tem vários exemplos, né, no Brasil e no mundo, assim, disso, né? Vontade política mesmo, né? Não é tapar o sol com a peneira, né? Não é promover um curso de não sei o que, mas fazer, volto a falar, é o que eu disse lá na minha fala anterior, né? Fazer com que as pessoas tenham acesso à cultura, que é um direito de todos, né? E as pessoas desconhecem isso. Então, é uma vontade política de verdade, não é só fazer. Então, quem são essas pessoas, né? Como trazer essas pessoas? As pessoas vêm até o local, até o teatro, por exemplo, estou falando da minha área, né? Eu sou ator. Então, mas como as pessoas vêm? Elas têm como pegar uma condução, elas têm condições financeiras, como é o acesso? Não adianta só você dar o convite, mas a pessoa não tem dinheiro para pegar o ônibus, né? Então, como é isso, né? Então, vontade política nesse sentido, né? Pensar em políticas públicas sérias, né? Mesmo de verdade, para que as pessoas tenham acesso. E aí nós vamos até lá, nós vamos até a periferia, mas não adianta só os artistas irem até lá. Isso é muito bacana, isso é válido, claro, tem que acontecer. Mas como se descobre, mas como fazer com que dentro desses locais onde as pessoas não têm acesso à cultura ou nunca tiveram, como fazer florescer? Vamos falar da flor novamente, né? Como fazer essa flor nascer no concreto, desses lugares violentos, né? Desses lugares áridos, desses lugares sem arte, sem poesia, né? Como fazer? Então, como descobrir esses talentos? Como descobrir essas pessoas, né? Então, isso é para ser pensado com seriedade, com vontade, e com vontade. Com vontade tudo é possível, né? O Oberdan disse isso, né? Assim, e é verdade, né? Com vontade, é claro que é possível. Uma outra coisa importante também, pegando o gancho da questão das periferias e tal, como levar arte para esses lugares, eu penso muito na representatividade. Isso é outra coisa muito importante, né? Um jovem negro da periferia, né, pensa aqui no lugar onde eu moro, do Rio de Janeiro, lá da favela da Maré, né? Ele está lá, e aí ele liga a televisão, ele vai ao cinema, ele vê um filme, ele vê uma propaganda, ele lê uma matéria, ele vê e ele não se vê, né? Ele não se vê, não existem... tem pouquíssimos personagens negros no filme, numa novela. Isso está mudando, né? Ainda bem, mas ainda longe do ideal. Mas já houve uma melhora imensa, mas ainda... Então é necessário que esse garoto, né, que não tem acesso, ele se veja, né? Então, um garoto homossexual, não sei de onde está, ele não se enxerga, né, nessas obras né, de arte e tal, como que ele vai querer sonhar, né, em estar lá, como ele vai querer sair do lugar onde ele está, né, tão violento, tão tecido, né, tão duro, né? Então a representatividade, assim, também eu acho que é outra questão. E uma outra questão aí é muito complicada, que é a questão da massificação, né,
da cultura de massa, da coisa dos grandes meios de comunicação, né, que confundem, vendem uma impressão de arte, mas na verdade é entretenimento. Nada contra o entretenimento, se divertir é bom você dançar sem pensar em nada, é ótimo, mas a gente não pode confundir. Entretenimento é uma coisa, arte é outra coisa, cultura é outra coisa, né? Então vendem para as pessoas uma ideia de que todo mundo tem acesso aos bens culturais, então, que não é verdade, né? Se você para pensar, sei lá, no horário dos programas de televisão, né? Eles são pensados para as classes sociais, né? Um cara que acorda às 5 horas da manhã para trabalhar, para pegar o ônibus da Baixada Fluminense e trabalhar no Leblon, ele não vai ver uma série toda rebuscada, baseada em Guimarães Rosa, que passa às 11 horas da noite, né? Então, se você vai numa banca de jornal e vê todas as revistas que tem a qualidade de impressão, de acordo com o preço, né? Então, qual é o poder de compra? Que essas pessoas têm esse acesso, né? Então, é tudo muito pensado, né? Porque as pessoas que consomem cultura, assim, pensando na massa, pensando na cultura de massa, assim, né, na indústria cultural, assim, ela não pode se chocar, né, ela não pode questionar o que está vendo, ela não pode, então é tudo muito massificado, é tudo mastigado, né, é como se a arte fosse mastigada, ruminado, né, como os bois, né, eles comem o pasto aqui, ruminam, botam para fora, depois comem. É isso, né? Então, essa massificação. Então, vende-se uma ilusão de que a pessoa está vendo uma coisa nova, na verdade é uma coisa que ela já cansou de ver, é só repaginado, vira um simulacro, né? Vira um pastiche de tudo que já foi visto. Assim. Então, é importante romper com isso. De que maneira? As pessoas têm que ter acesso à cultura, que é um direito delas, né? E outra coisa eu acho importante, pensando, né, numa cidade pequena como Além Paraíba e tal, eu acho que a Jailza falou muito bem, assim, a ocupação dos espaços, né? Isso é importantíssimo, assim, a gente tem que repensar os locais, né? É isso, né? Assim, não tem teatro na cidade, então vamos fazer na praça. E tem teatro, então vamos fazer na praça também, né? Então, quais são? Isso causa também um bochicho, as pessoas têm curiosidade, a gente tem que instigar as pessoas, né? O artista não pode ficar nesse lugar, nessa zona de conforto, né? Assim, eu tenho uma peça, aí bota lá no Facebook, venham me assistir. Não, a gente não pode, não faz para os amigos e para os familiares, né? A gente faz para as pessoas. E como trazer? Então, o buraco é muito mais embaixo, é uma coisa muito complexa, assim, né? Então, ocupar os espaços. Quando eu trabalhava em Além Paraíba, na Seneg, o Teatro do Brasil, o Cine Teatro do Brasil não tinha aberto ainda, reaberto, eu pensei, fui lá na fábrica de tecidos, né? Lá do cinema de tecidos, né? E procurei quem era o dono, queria fazer alguma coisa naquele lugar imenso ali no centro da cidade, fácil acesso para todo mundo, queria fazer algum evento, alguma coisa, fazer, sei lá, várias artes misturadas, um festival, um negócio assim. O cara, não pode, se cai uma telha aí, não sei o que, enfim, é tudo um problema, né? Tudo uma preguiça, né? A gente tem que combater a preguiça é um saco, né, gente? Assim, né? A gente tem que ter isso, tudo a ver com vontade, né? Vontade também das pessoas saírem, é tudo muito complicado, assim. E outra coisa, assim, a elitização, assim, da cultura, né? Assim, as pessoas das classes mais baixas foram tão massacradas a vida inteira, existe essa divisão de classes horrorosa no Brasil e tal, e as pessoas se colocam num lugar muito inferiorizado, né? Eu tinha uma diarista na minha casa que eu convidava ela sempre para as minhas estreias, sempre, e ela me dizia assim, mas Lucas, eu não tenho roupa para ir ao teatro. Falei assim, como assim você não tem roupa? Você está pelada aqui na minha casa? Como assim você não tem roupa? Não, eu não tenho roupa. Eu não tenho... Para ir ao teatro. Ela achava que o teatro, na cabeça dela, era a novela das 8, a Vera Fischer de vestido de sei lá o quê, de ouro, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, entendeu? Num evento de gala. Eu falei, não tem nada a ver com isso, você pode ir, você vai. E aí fui insistindo. Aí ela falava assim, não, mas também não vou entender, né? Eu não estudei, as pessoas, né, um complexo de inferioridade, um complexo de vira-lata, assim, né, que o brasileiro tem, e com razão, porque são anos e anos de massacre, né, da política
fica aí no seu lugar que eu estou aqui no meu, né? Enfim, isso vem lá dos primórdios, né? Até hoje em dia. Então ela se colocava nesse lugar inferiorizado, e aí eu fui insistindo lá pela 5ª vez, ela resolveu ir, morrendo de vergonha, mas foi, e adorou. Ela nunca tinha ido ao teatro na vida, e adorou, e agora ela, a partir disso ela assiste todas as peças que eu faço, e peças de amigos, e ela me liga e fala assim, tem uma peça para ver esse final de semana, ficou, cara, agora fica assim, virou a espectadora. Isso é incrível, entende? Mas assim, ela teve essa oportunidade, assim, mas porque eu insisti. Né? Agora, quando essas pessoas vão encontrar esse tipo de insistência? Entende? É muito complicado, assim. Uma outra coisa que eu penso também é atrair as pessoas com grandes eventos, pelo seguinte, transformar a cidade, por exemplo, o que Tiradentes fez, por exemplo, no Festival de Cinema, né? Tudo bem, Tiradentes já era uma cidade histórica, super bonita, com aquela arquitetura linda. Mas o Festival de Cinema trouxe para a cidade um potencial econômico, humano, sei lá, isso aqui é impressionante, entende? Assim, ao ponto das pessoas não falarem de Tiradentes como uma cidade histórica de Minas, falarem, a cidade do Festival de Cinema, né? Então, é isso. Então, pensar também em alguma coisa para que atraia as pessoas e que as pessoas da cidade fiquem felizes em participar desses grandes eventos e que elas ganhem o seu dinheiro nesses grandes eventos, desde vendendo a cervejinha dela no isopor, até abrir uma loja, até ser incentivada a vender um souvenir, ou participar dos eventos culturais como técnicos, né? Aí a cidade também pode entrar como formação de técnicos, né? Porque a gente precisa de técnicos para tudo, precisa de um técnico de som, de luz, de, enfim, né, costureiras, e todo um aparato técnico assim, para um evento, para uma coisa, né? Então, existem muitos caminhos aí, né? Como o André disse, assim, é uma gama enorme de profissionais envolvidos, né, na cultura. E as pessoas desconhecem isso, né? E acho que, para finalizar, uma outra coisa importante, muito importante, para que as pessoas comecem a participar da vida cultural de uma cidade, assim, saiam dos grupos de WhatsApp, desses grupos horrorosos, entendeu? Mandando essas barbaridades, essas fake news, essas coisas violentas, horrorosas. Saiam disso. Saiam disso. Saiam disso. Saiam disso. Tá ótimo. É isso. Lucas, obrigada. Eu não tenho nem muito o que comentar, porque todos os exemplos que você trouxe são muito bons e fazem a gente refletir mesmo e pensar e ir abrindo, né, janelas e janelas de possibilidades. E aí, né, pegando o gancho na questão das políticas públicas, porque elas são fundamentais, eu lanço a pergunta para o Oberdan, com relação exatamente às políticas públicas na área da cultura, da arte, do turismo. Nós sabemos que, além Paraíba, arrecada pouco, né? Existe aí uma guerra civil com o estado do Rio, né? De que forma a cultura local, Oberdan, os agentes e artistas, os pontos turísticos, os museus e outras possibilidades nestes campos podem gerar emprego e renda? Eu acho que o Lucas já começou a responder essa pergunta. O setor cultural pode ser fonte profícua numa cidade como a nossa, Oberdan? Liberei o microfone aqui que estava travado. Eu acredito que sim. Né? Inclusive, eu já até antecipei um pouco essa resposta na minha abordagem inicial, quando eu falei das várias possibilidades de fontes de financiamento. É claro que nada é tão fácil, e você precisa começar a fazer essas ações e, principalmente, dar sequência. Né? Quando você faz uma construção, fazendo uma analogia com uma construção, se você pega uma construção na fundação, ela tem um custo maior e um tempo maior para se construir. Quando você pega essa construção já mais adiantada, já fez a fundação, já começou a levantar as paredes, tem um outro custo, né, e uma facilidade maior. Então, é muito importante a questão do planejamento. O planejamento é essencial. Por quê? Porque
você fazendo um planejamento e seguindo esse planejamento e executando esse planejamento, você vai cumprindo etapas. E cumprindo etapas, quem chega depois de você não precisa começar do zero, não precisa de fazer o esforço que você já poderia ter feito, né? Que o gestor anterior já poderia ter feito. Mas eu acredito na capacidade de, com criatividade, né, com planejamento e com muita disposição, e principalmente com muita participação, né? A participação é essencial também. Por quê? Porque quando você abre para participar, você faz com que as pessoas que têm boas ideias, que têm propostas para enriquecer o seu projeto, né, para enriquecer a sua gestão, elas se aproximem e passem a ser parceiras, né? Você tem várias instituições que podem ser boas parceiras. Por exemplo, as associações comerciais, né? As associações comerciais, elas são um excelente parceiro para os setores culturais. Por quê? Porque muitos dos representantes, dos empresários que compõem as associações comerciais são da área da gastronomia, que tem uma participação importante nesse setor econômico, são da área de hotelaria, né? São da área de produção de eventos, então, são da área de transporte. Então, essas áreas empresariais também têm interesses econômicos na questão do desenvolvimento do turismo, né, da cultura, e podem ser parceiros. Aqui em Além Paraíba mesmo, nós já tivemos vários eventos promovidos pela associação comercial, em parceria com a prefeitura, né, principalmente no mês de junho, né, nos festivais de inverno. Nós tivemos, inclusive, artistas famosos participando, né? Eu lembro, agora, obviamente, o Almir Sater, num desses festivais aqui em Além Paraíba, lá na Ilha do Lazareto, né? Então, assim, as possibilidades são muitas. Agora, precisa ter determinação, precisa ter planejamento, precisa ter boa vontade, precisa ter criatividade. Eu acredito plenamente nessa realidade, viu, André, e colegas debatedores e ouvintes. Muito bem, muito bom tudo isso, né? A gente vai começar agora a caminhar para o encerramento, mas eu não posso deixar de dizer que hoje chegou para mim aqui um presente muito querido que vai ser até nosso convidado na próxima live sobre educação, que é o professor muito querido por todos, né? E eu recebi essa caneca que é o querido Gilberto Gil, né? Que foi nosso ministro da Cultura, quando a gente tinha um MINC, né? E aqui na caneca tem uma frase muito legal dele, que eu vou ter que falar, porque ela é muito interessante. Amarra o teu arado a uma estrela, e os tempos darão safras e safras de sonhos, quilos e quilos de amor. Gilberto Gil. Eu quero fechar com isso, porque foi assim, muito perfeito receber essa caneca hoje. Agradecer a vocês, muito obrigada, foi muito legal, foi assim, um prazer enorme ouvir os três, sabe? As falas foram, né, se reunindo e formando assim, um tecido muito bonito, né, em que a gente vê muitas coisas que podem ser abordadas e coisas que ainda não foram, mas que ficam ali a provocação, né, já tem ali um esboço de muitas ideias para a gente avançar. E aí eu quero me despedir de vocês com esse, né, forte abraço virtual que eu posso dar nos três e deixar para que vocês finalizem e possam também se despedir do público. Muito obrigada. Bem, eu agradeço o convite, né, esse carinho por mim, e deixo aqui o meu recado para todo mundo, não deixar de olhar a cidade como um espaço também de arte,
né, de cultura, eu falei sobre essa questão do espaço público e arte pública, porque eu acho que a nossa cidade está precisando revitalizar esses espaços e abrigar os artistas que, por hora, não tendo um espaço fechado para se apresentar, tem a rua como palco, né? O Oberdan falou bem dos corais, das bandas, das manifestações culturais, então que a gente saiba organizar, convidar e levar o público para assistir nesses espaços públicos essa arte tão bonita e que dá continuidade à nossa vida. Então, boa noite e obrigada. Bom, eu queria agradecer muito ao Oberdan, a Beth, a querida Beth, que está aí com a gente assistindo, a Andréia Jailson, que eu conheço há tantos anos, né? Já trabalhamos juntos, enfim, a gente já fez muita coisa bacana. E volto a dizer que sim, foi uma honra enorme participar dessa live, e é aquela história do retorno do filho, né? Pródigo não, porque eu ainda gosto da cidade e volto sempre aí para trabalhar, para ver a família e tudo, mas esse retorno é sempre muito importante. Principalmente nesse momento de pandemia, eu estou há mais de 100 dias aqui isolado, só eu, minha esposa e meu filho mais novo, sem ver ninguém, então saudade danada de Além Paraíba, da casa da minha irmã aí, enfim. E uma maneira um pouco de matar a saudade. Assim, e uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, assim, é que pensem muito na hora de votar, né? Que vocês entendam a importância de uma democracia, né? Que vocês exerçam seus deveres e reivindiquem seus direitos, como o acesso à cultura, por exemplo, volto a bater nessa tecla, né? Valorizem os artistas, principalmente os artistas locais, né? Além Paraíba é uma cidade que tem uma história imensa e bonita de muitos artistas, né? Enfim, chequem as notícias, as informações, né? Antes de compartilhar, antes de apertar o dedinho ali do Facebook, do WhatsApp, né? Assim, percebam, entendam que um gesto de amor é muito mais bonito, muito mais importante do que um discurso de ódio, né? O ódio não leva a lugar nenhum, né? Que a cultura é um direito de vocês, né? E que a gente não pode acreditar nessa falácia de que ela é menor ou menos importante, tá? Aí tem uma fala de um bonde chamado Desejo, que é uma peça escrita pelo Tennessee Williams em 1947, se não me engano, que uma irmã fala para outra, assim, depois que ela é agredida pelo marido e tal, e ela faz um discurso e no final ela fala assim: Estela, não fique para trás com os brutos. Então é isso que eu deixo aqui para todo mundo pensar assim: não fiquemos para trás com os brutos. A fila anda, o mundo vai para frente. Obrigado, gente. Bom, como eu já tinha falado no início, né, quando eu comecei minha apresentação, a minha honra é muito grande, né? Esse vídeo, com certeza, comporá a minha história, né, porque está ao lado de 3 pessoas tão generosas, né, para não ficar tecendo aqui um rosário de elogios para vocês, vou usar a expressão generosas, né, generosas enquanto cidadãos, enquanto artistas, né, enquanto além paraibanos, é uma honra muito grande. Mas eu estava pensando como nós não temos a cultura da memória, né? O que vocês falaram aqui, né, Jailza e Lucas, né, vocês contaram uma história, é digna de um livro, né? Quantos relatos de momentos históricos, né, sob o ponto de vista artístico, cultural, vocês citaram aí, que a maioria desses meninos que estão passando por aí, dessas novas gerações, não tiveram a oportunidade e não vão ter. Pensem nessa possibilidade de escreverem um livro, porque isso é muito importante, né? Muito obrigado a todos, né, pela participação. Queria mandar um abraço e uma saudação especial para todos os artistas da nossa cidade e da nossa região, né, aqueles profissionais e os amadores, principalmente, né, aqueles que são o símbolo, que encarnam o símbolo da flor, rompendo as estruturas de concreto e pedra.
Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Muito bem, encerramos aqui. Um grande abraço virtual a todos e todas e boa noite. Até a próxima. Boa noite.